Muito boa tarde a todos os que nos veem e escutam um pouco por todo o mundo. Os nossos desejos sinceros de boas festas. Mais um ano, mais acontecimento grandioso para a história religiosa dos Açores e dos cristãos, as grandiosas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Acontecem no quinto domingo após a Páscoa, no ano litúrgico A. Ontem tivemos a mudança de imagem, com a participação de milhares de fiéis que ao seu jeito vieram cumprir as suas promessas. E agora, daqui a pouco, preparamos para visualizar e apreciar a saída da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Na homilia de Dom Edgar da Cunha, hoje na missa campal do campo de São Francisco, teve o cuidado de referir que todo o aparato que nos rodeia não é um fim em si mesmo e que o fim é Cristo, recordando as palavras de Jesus no seu imperativo ético: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se vos amardes uns aos outros, sabereis, os outros saberão que sois meus discípulos. O cristão é, pois, sinal e é testemunho e chamado a ser agente do mundo em mudança. Ser cristão hoje é ser diferente, é não ter medo de enfrentar as dificuldades e ser testemunha. Santos poderemos ser nós todos, se no dia a dia, nas nossas vidas, saibamos ser mensageiros da boa esperança, mensageiros da boa nova e ser testemunhas de Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Foi este o convite que Cristo nos fez por intermédio dos seus discípulos, por vezes descrentes. Ter fé no mundo de hoje, acreditar que naquilo que é invisível aos nossos olhos, não é tarefa fácil. Mas a fé não consiste apenas em orar, a rezar. A fé tem um dinamismo próprio que nos convida a ser e a amar o próximo. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto conhecerão, saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A fé, sem obras, nada vale. Seremos salvos, seremos recompensados, não apenas pela fé que demonstramos ter, mas pelas obras que praticamos. Felizes aqueles que acreditam sem ver. A exemplo de Tomé, que questionou a ressurreição de Jesus Cristo, por vezes também expressamos as nossas dúvidas em Cristo, no Espírito Santo, em Deus, na Igreja, que apesar das suas imperfeições, continua, no tempo de hoje, a propor a salvação, a propor valores de encontro, de partilha, de solidariedade e de amor ao próximo. O credo que nós rezamos e oramos em todas as Eucaristias expressa de forma sumária, de forma breve, aquilo que é o fundamental da nossa fé. Crer em Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, o crer na Igreja, o crer que Jesus é o Messias, o crer que Jesus ressuscitou, o crer que na nossa tarefa diária estamos sempre acompanhados, testemunhando daquela promessa de Jesus Cristo: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Significa, pois, passados mais de 2000 anos, a mensagem de Jesus Cristo continua tão atualizada. E passados 300 anos, continua um povo micaelense, o povo açoriano, o povo de Deus,
aqui a manifestar a sua fé no campo de São Francisco. Antes de mais, boa tarde a todos. Que o Cristo que nós hoje contemplamos a todos nos una no amor e no sacrifício, de modo a sermos verdadeiramente irmãos. É verdade que a parte religiosa também há outras partes que são, digamos assim, materiais. E é dessas materiais que eu me vou encarregar de vez em quando, dar um pequeno apontamento para que as pessoas compreendam melhor aquilo que são as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Hoje gostaria de começar por uma novidade, que é a capa do Senhor Santo Cristo. Sabem que o Santo Cristo tem 32 capas, muitas delas riquíssimas, ornamentadas, etc. A que sai este ano é uma capa muito especial. É obra, ou se quiserem, trabalho, sacrifício de um seminarista que por acaso ainda está no seminário de Angra do Heroísmo e que, apesar das suas posses relativamente reduzidas, tentou encontrar dinheiro, pedindo aos colegas, pedindo à família, pedindo a toda a gente, de modo a poder oferecer uma capa ao Senhor Santo Cristo. É essa capa que ele hoje traz, uma capa muito simples, mas que tem um significado muito especial. Acontece que durante o tempo em que o Aurélio de Sousa procurava juntar dinheiro para a capa, uma pessoa de família adoeceu com uma doença grave. Por isso, ao fazerem a capa, nas costas, que talvez não se possa ver, porque não é na parte da frente da capa, nas costas, tem precisamente, além da coroa de espinhos, bordada a ouro, tem também o símbolo da Liga contra o Cancro, tanto em prata, que é um sinal, digamos, expresso da devoção e do agradecimento que o Aurélio de Sousa teve em relação ao Senhor Santo Cristo, que curou, ou pelo menos mitigou enormemente, as dores desse familiar. A imagem do Senhor Santo Cristo retrata, como todos nós sabemos, um episódio marcante na vida de Jesus. O julgamento perante Pilatos. No contexto do seu tempo, o Sinédrio, que era o tribunal judaico composto pelo sumo sacerdote e os anciãos do povo, tinha todos os poderes, mas não tinha o poder de condenar ninguém à morte. É nesse contexto que Jesus vai de Anás para Caifás e depois vai até ao pretório onde estava Pilatos, representante do Império Romano, para aí sim ser sentenciado à morte. Um julgamento injusto, feito por homens de má fé, com má intenção, mas que levou a que Cristo fosse crucificado e antes disso ter sido flagelado e coroado de espinhos. A imagem do Ecce Homo retrata esse episódio marcante na sua vida. Mas a imagem de Jesus Cristo, representada na imagem do seu Santo Cristo, não poderá ser apenas uma imagem de compaixão, de sofrimento. É de sofrimento, é de compaixão, mas também é de misericórdia e é de sinal e de abertura à vida, porque Jesus, para ressuscitar e dar-nos a esperança de uma vida eterna, teve de passar pelas amarguras e as agruras da morte. Como dizia São Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, somos convidados a não permanecer apenas na parte sofredora do Cristo, mas a entender também que por trás dessa dor, desse episódio triste, há a promessa de uma vida melhor, a promessa de uma vida eterna. E a ressurreição é que anima as bases e os fundamentos da Igreja primitiva. O anúncio da ressurreição foi o que deu alento a todos os cristãos primitivos, não só no início em Jerusalém, mas depois, quando foram alvo das perseguições dos romanos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Logo, o momento é de reflexão,
mas é também de alegria e de satisfação, porque Cristo dá-nos a esperança de uma vida melhor, de uma vida eterna. Bom, uma vez que falamos aqui da imagem, eu gostava de, sobre ela, dizer algumas palavras muito breves. Realmente esta imagem é uma imagem muito bonita e nos adjetivos que Daniel de Sá traçou, uma suave tristeza, um resignado sofrimento, uma beleza silenciosa e um enigmático rosto. Mais do que a origem da imagem, que talvez ainda venhamos a falar aqui, é saber se foi de um Papa ou de algum devoto, ou mesmo encontrada no mar. Creio que vale muito mais o que a pena meditar no que ela olha, um olhar, uma beleza silenciosa, lhe chamou Daniel de Sá, como disse, que nos parece chamar a vê-lo nos outros muito mais do que em si próprio. Realmente esta imagem que de certa maneira está neste momento na nossa frente, acho que a devemos contemplar e depois continuaremos a falar dela. No começo da sua caminhada pelas ruas de Ponta Delgada, será interessante lembrar aqui uma frase que tem quase um século, que é de um autor francês chamado Paul Bourtel, jornalista, e que diz o seguinte: vi imensas procissões em França e Hungria, feitas com a maior profundidade e devoção, mas nenhuma, como a do Senhor Santo Cristo, assume o significado e a mística beleza desse cortejo imenso, onde se exterioriza verdadeira igualdade, igualdade no sofrimento e na dor. É uma frase que está num trabalho sobre a religiosidade do povo açoriano. A religião é também e, sobretudo, ligação do ser humano com o transcendente, na busca da resposta às suas inquietações mais profundas. O ser humano questiona-se sobre as suas origens, sobre os seus projetos de vida, sobre o que tem que fazer para deixar marca no mundo e na sociedade onde vive. A religião é também os seus rituais, com as suas doutrinas, com as suas crenças. É também uma forma de reinterpretarmos a nossa existência, de refletirmos sobre o nosso lugar no mundo, sobre o nosso ser. É também compromisso
porque crer em Deus não pode continuar a nossa vida da mesma forma. Exigirá um compromisso, e esse compromisso significa mudança, significa agitar as mentalidades, significa também mudar os comportamentos em relação à sociedade, em relação aos mais desprotegidos, em relação àqueles que de uma forma ou de outra carecem mais de apoio. Sem fé não podemos viver. Sabemos que a vida humana vai correndo com normalidade porque damos crédito às pessoas, confiamos nas pessoas. Os filhos, habitualmente, acreditam na bondade dos pais, os doentes na boa intenção dos médicos, os passageiros na responsabilidade do motorista e assim por diante. E porque Cristo disse a verdade, também acreditamos nele. Podemos não vê-lo como vemos o que nos rodeia, mas sabemos da sua existência. Sabemos dos efeitos que ele promove e suscita nas nossas vidas. A fé é acreditar sem ver, mas acreditar sem ver tendo um fundamento, sabendo que Jesus se revelou. Revelou-se primeiro no passado, através de Deus, seu Pai, no Antigo Testamento, e escolhendo pessoas com determinado perfil, para que essas pessoas, feita a tal reconversão, a tal mudança de comportamentos, transmitissem aquilo que são os fundamentos éticos e dos valores que ele propunha. No passado como no presente, a intenção, a iniciativa de chamar parte sempre de Deus, e cabe ao ser humano, ouvida essa proposta, dar a sua resposta. Falar da devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres é impossível fazê-lo sem uma referência muito explícita à Irmã Teresa da Anunciada. Nasceu em novembro de 1658, em dia que não se conhece. Era filha de Maria do Rego Quintanilha e de Jerónimo Ledo Paiva, ela natural do Nordeste, ele da Ribeira Grande, onde viveram e onde lhes nasceram 13 filhos, a última das quais, Teresa, nascida quando o pai já tinha morrido. Batizada a 25 de novembro, teve como padrinho Frei João Meireles, fidalgo ilustre e cavaleiro de Malta, que além de uma soma de dinheiro, lhe doava anualmente um moio de trigo. Os pais, embora de ascendência ilustre, tinham poucos posses materiais e a viúva teve particulares dificuldades de educar os seus filhos. Procurou, na prática da fé cristã, não só o sustento das suas forças, mas também investir no ânimo dos filhos, sobretudo Teresa, que cedo se mostrou inclinada para o misticismo. Falecida a mãe, teve que vir para Ponta Delgada, nas proximidades do convento da Esperança. Queria entrar no convento, mas era necessário um dote relativamente avultado, e ela não tinha essas posses, e o irmão mais velho, de nome Brás, embora as tivesse, não queria que ela entrasse para a freira, mas sim se casasse. Aliás, pretendentes parece que não lhe faltavam. Um cunhado dela, no entanto, comprometeu-se a dar esse dote, mas o irmão, talvez arrependido, deu o dote e assim ela pôde entrar no convento da Esperança no dia 23 de junho de 1683, fez a sua entrada solene, aquela que viria a ser conhecida como Madre Teresa da Anunciada, vulgarmente a Freira do Senhor Santo Cristo. É possível que esse passo, digamos definitivo, tenha sido precedido de um tempo de provação e, por tal, a existência de um documento publicado por Hugo Moreira se refira não ao começo dessa provocação entre novembro de 1681 e junho de 1683. A vida na comunidade impunha determinadas regras, como a leitura de ofícios em comum, por isso a generalidade das religiosas aprendia a ler, bem como o desempenho de muitas tarefas.
trabalhos de Teresa, da Madre Teresa, para contrariar as vontades, foram sobretudo suportadas pelo Conde da Ribeira Grande, que conseguiu realmente doar-lhe várias coisas ou vários objetos que fizeram com que a devoção ao Santo Cristo ou à imagem do Santo Cristo, já falaremos dela talvez um pouco mais adiante, que conseguiu, portanto, impor-se. E assim, em data ainda um pouco precisa, mas talvez em 1700, ou, segundo alguns autores, em 1698, efetuou-se a primeira procissão do Senhor Santo Cristo, que vai ou que percorre ainda as mesmas ruas dessa altura, naturalmente ruas diferentes nos dias de hoje, mas procurando seguir todas as igrejas ou visitar todas as igrejas e todos os conventos de religiosos e de religiosas que abundavam nesta cidade. Como aprendíamos no catecismo da nossa infância, são três as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Ao dizer primeiro a fé, não significa que seja a mais importante. Aliás, estes três princípios orientam aquilo que é a vida do cristão. A fé, para mover montanhas e mudar o mundo e as nossas vidas. A esperança, porque o cristão terá de ser sempre sinal de esperança, de alguém que rema contra a maré, de alguém que não tem medo de enfrentar as dificuldades com confiança em Cristo e na sua mensagem. Mas a caridade também é fundamental. Não aquela caridadezinha que nós às vezes experienciamos em momentos concretos do ano, mas a caridade constante, do amor ao próximo. A caritatis do latim é o amor incondicional, o amor que parte de coração e que se dirige a todos. Cristo é o exemplo máximo da caridade, do amor a Deus e ao próximo. E o convite que nos faz, tanto no passado como no presente, é de nos despojarmos daquilo que nos oprime, daquilo que de uma forma ou de outra nos mortifica, nos martiriza, para nos abrirmos àquilo que são os seus ideais. Na nossa família, no nosso trabalho, na escola, nas empresas, nos hospitais, nas prisões, onde quer que nos encontremos, a mensagem de Cristo está lá. O nosso coração saberá como responder e quando responder. Todos nós sabemos que o ser humano precisa de intermediários, precisa de símbolos, precisa de meios visíveis para chegar ao mais além. E então a imagem é também algo que nos faz caminhar para uma outra dimensão. A imagem representa Cristo. Não é o Cristo. Cristo é o Filho de Deus vivo. Cristo é Deus, mas precisamos de referências visíveis para chegar mais perto e um caminho menos longo a esse Deus que se oferece diariamente. A imagem que agora vemos percorrer as ruas de Ponta Delgada procede do Convento da Esperança, mas não foi lá realmente que ela começou, digamos assim, a sua vida aqui nos Açores. Sabe-se que umas tantas meninas ou senhoras ainda jovens, portanto solteiras, de Vila Franca, após o terremoto de 1522, quiseram vir para Santa Clara, aqui perto de Ponta Delgada, para se encerrarem em uma casa que seria um convento para elas. No entanto, ao chegar à Caloura, encontraram ou julgaram que o lugar era realmente propício para isso. E aí se formou a primeira comunidade religiosa de mulheres aqui na ilha de São Miguel. No entanto, como os piratas começavam a aparecer com muita frequência nas praias de São Miguel,
os pais das meninas tiveram receio que elas fossem assaltadas, embora estivessem bem defendidas no convento, e assim em Vila Franca fundou-se o convento de Santo André, para onde foram 10 dessas meninas, ou dessas freiras, já nessa altura, e 9 que ainda lá ficaram. A imagem que hoje nós veneramos veio precisamente com essas 9 para Ponta Delgada e, diga-se de passagem, teve que esperar, portanto, deve ter vindo para cá em abril de 1541, teve que esperar até a Madre Teresa da Anunciada, digamos, se enamorar, e desculpem o termo, mas penso que é este o mais exato, da imagem do Senhor Santo Cristo e tentar promover a devoção ao mesmo. E essa devoção, precisamente, fê-la, além de muitos trabalhos que teve dentro do próprio convento, entrar em contacto com muitas pessoas, sobretudo o Conde da Ribeira Grande, que a ajudou nessa tarefa e que provocou, ou que ajudou na feitura da primeira procissão, portanto, que foi, como eu disse, talvez em 1698, alguns autores, ou muitos autores, colocam-na, no entanto, em 1700. Portanto, esta imagem é essa que acompanha, portanto, toda a procissão, o que vai fazer todo o percurso que faz há mais de 300 anos, e neste momento estamos a ver precisamente a passagem das promessas, que é, sem dúvida, o grupo mais numeroso de, digamos, devotos que caminham imediatamente atrás do Andor. Reparem que, não sei se irão todas, mas as senhoras que, regra geral, vão de promessa, vão todas de preto, portanto, sinal do luto em que vão, ou, digamos, neste momento já não será só luto, será alegria, mas elas conservam o luto do momento em que tiveram que fazer essa promessa, que naturalmente foi pensada e foi dirigida ao Senhor Santo Cristo na perspectiva de ajuda que elas não poderiam obter de uma outra maneira. A procissão do Senhor Santo Cristo, manifestação de fé coletiva e comunitária, incorpora várias entidades e instituições religiosas, civis, os grupos de jovens, empresários, grupos esportivos, culturais, recreativos, enfim, estão representados todos os cristãos de uma forma ou de outra, mais ativa ou menos ativamente, participam naquilo que é a proposta evangélica de Jesus Cristo. A fé tem uma vertente comunitária e atualmente sabemos os perigos que se correm em relação àquilo que é uma tendência para o relativismo, para o subjetivismo e para a interpretação individual das mensagens bíblicas e da Igreja. Não está em causa o direito a cada um a exercitar a sua inteligência, a sua razão, a aprofundar a sua fé, mas correm-se alguns riscos no sentido de deturpar aquilo que é a mensagem essencial e que é simples, é muito simples a mensagem evangélica. Cristo veio para todos, Cristo veio para salvar a humanidade, Cristo trouxe uma proposta retratada no grande mandamento do amor. E a Igreja, com as suas imperfeições, sendo composta por homens, tenta atualizar essa mensagem. O individualismo, que hoje graça um pouco por toda a parte, faz com que o ser humano muitas vezes se julgue autossuficiente, senhor de si e dono da sua existência. Para que a mensagem chegue a todos e seja acolhida nos corações das pessoas, é preciso que seja transmitida com simplicidade. Recordemos a propósito a forma como Jesus falava para todos e todos compreendiam, mesmo que tivessem diferente estatuto social, mais ou menos instrução,
todos compreendiam o que ele queria dizer. Reparemos, por exemplo, nas parábolas, nas cerca de 4 dezenas de parábolas do Novo Testamento, onde Cristo, com histórias muito simples, recheadas de imagens e de alegorias, explicava verdades tão profundas e tão sérias, com uma linguagem muito, muito acessível. E é preciso também nós, todos os responsáveis, os que estão à frente dos destinos da Igreja, também sempre insistam na clarificação da mensagem. Não complicar aquilo que é uma mensagem simples. E falar ao coração das pessoas significa falar uma linguagem fiel àquilo que é o que está inscrito na Bíblia, mas uma mensagem que seja ouvida, compreendida e aceite. E ainda há, parece-me, um caminho longo a percorrer em relação a isso. É preciso não deturpar a mensagem, apresentá-la de forma simples, para que todas as pessoas a entendam. E a procissão continua o seu percurso ao longo das ruas de Ponta Delgada e nós vamos falar um pouco também das dificuldades da Madre Teresa em entrar, não só em entrar no convento, mas depois também digamos, difundir e fazer cumprir as vontades que ela tentava interpretar da estátua ou da figura do Santo Cristo. É de notar que estes conventos, e em Ponta Delgada vários, portanto, de clarissas, não admitiam toda a gente. Regra geral, eram só as filhas de famílias mais ou menos ilustres. Apenas um convento em São Miguel recebia aquilo que chamavam as filhas de mecânicos, que é o convento de Jesus na Ribeira Grande. Portanto, para as outras, o dote era realmente bastante avultado, porque elas, depois de entrarem no convento, nem mais podiam sair, nem propriamente exercer um ofício, embora quase todas elas tivessem um trabalho qualquer que desempenhavam a favor da comunidade. Portanto, a Madre Teresa, como disse, obteve-o através da doação de um irmão e entrou para o convento da Senhora da Esperança, portanto, que hoje é mais conhecido como a Igreja do Senhor Santo Cristo. Curiosamente, uma irmã dela, de nome Joana, que vai ter uma importância relativamente grande na difusão da devoção ao Senhor Santo Cristo, não conseguiu entrar aqui e unicamente foi fámula. As fámulas eram uma espécie de ajudantes das verdadeiras freiras no convento de Santo André. Mas entre o convento de Santo André e o convento de Nossa Senhora da Esperança havia, digamos, uma ligação muito grande, o que fez com que a imagem algumas vezes tivesse estado no próprio convento de Santo André, sobretudo em 2 ou 3 ocasiões que a irmã de Teresa da Anunciada, que se chamava Joana, ou Dona Joana, portanto, lá estava. Esta Dona Joana morreu muito antes da Madre Teresa e, portanto, a partir daí parece que o entusiasmo no convento de Santo André arrefeceu um tanto e, pelo contrário, difundiu-se, ou melhor, avançou muito no convento de Nossa Senhora da Esperança. Só conhecemos a Deus através da revelação. Deus revelou-se, falou-nos de muitas e variadas maneiras, através da criação, na história do seu povo eleito, Israel, por meio dos profetas, e finalmente a revelação atinge o ponto mais alto através de seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor Santo Cristo. Este mostrou-nos o amor de Deus, seu Pai, e encarnou para vivermos o seu mesmo Espírito, graças a Cristo. Sabemos que o Deus da nossa fé é um só Deus, é um Deus único, é um Deus verdadeiro, é um Deus criador. A mensagem de Cristo tem-nos sido transmitida desde as origens do cristianismo, através da pregação, do testemunho, das instituições, do culto, dos escritos inspirados. O hagiógrafo
o escritor sagrado, é inspirado por Deus. Ele coloca no papiro aquilo que Deus lhe pede para inscrever. Uma linguagem recheada de figuras de estilo, de simbolismos, mas que a mensagem principal é fazer prevalecer a ideia de que Deus, o Deus de Israel, está sempre com o seu povo. Todo o povo de Deus, conduzido pelo Espírito Santo e guiado, isso para os cristãos católicos, pelo magistério da Igreja, o Papa e os bispos, em comunhão com ele, acolhem a revelação divina, compreendem cada vez melhor e aplica à vida. Ter fé, repito, significa aderir ao próprio Deus, entregando-se a Ele e dando assentimento a todas as verdades por Ele reveladas, algumas inexplicáveis. Ao falarmos de dogmas, por exemplo, a nossa inteligência, o nosso raciocínio, o nosso pensar encontra barreiras difíceis de ultrapassar, só entendíveis pela fé. A fé é, pois, simultaneamente um dom de Deus que se revela, mas é também, e sobretudo, atualmente, a resposta livre da pessoa humana, sem deixar de ser um ato pessoal, é também um ato eclesial, comunitário, partilhado por quantos constituem a família dos filhos de Deus, a comunidade dos irmãos, representada na Igreja. Portanto, já falámos aqui que a imagem do Senhor Santo Cristo foi trazida da Caloura para o Convento da Esperança, portanto, na altura em que as freiras que ainda lá restavam, portanto 9, vieram para o chamado Convento da Esperança. Mas, feliz ou infelizmente, ela não teve desde os começos, digamos, veneração a que hoje lhe é votada, porque ela ficou numa capela que, curiosamente, se chama de Nossa Senhora da Esperança. E um facto ocorreu que despertou a atenção de algumas freiras e, sobretudo, que viria a despertar imenso a Madre Teresa da Anunciada, bem como a irmã Dona Joana. Portanto, acontece que ao quintal das freiras dessa altura vieram 2 ladrões de noite no intuito de roubar alguns dos, digamos, das hortaliças que elas lá cultivavam. Resultado, quando entraram na capela da Senhora da Paz, verificaram que havia lá 2 maçãzinhas que lhes pareciam ser de ouro, de maneira que os ladrões, além digamos, dos comestíveis que tinham apanhado, resolveram roubar, ou quereriam roubar, as ditas maçãzinhas. Acontece, no entanto, que, segundo consta, o Senhor Santo Cristo se prostrou à porta e não os deixou passar. O resultado, portanto, eles foram apanhados, deixaram aquilo que tinham e vieram não só as freiras do convento, mas inclusivamente padres de outros lugares, portanto, outros conventos, ou até neste caso concreto do Colégio dos Jesuítas, que vieram ver o fenómeno e ficaram, digamos, imensamente agradados com a imagem. Só que ela ainda teria que esperar uns tempos até que a Madre Teresa da Anunciada se resolvesse a difundir a mensagem através dela e, sobretudo, a trazê-la para o culto da cidade de Ponta Delgada.
Dias depois da morte de Jesus, os discípulos, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, que relatam os acontecimentos da Igreja primitiva e que, segundo a tradição, é atribuído a São Lucas, movidos pela experiência da ressurreição, foram-se reagrupando. No seu interior sentiam uma nova força, um espírito novo, o mesmo Espírito de Jesus. Começaram então a reunir-se frequentemente, sobretudo no primeiro dia da semana, o dia seguinte ao sábado, porque o sábado já era o dia santo dos judeus, que, de acordo com o livro do Gênesis, Deus teria descansado no 7º dia da semana e os judeus adotaram o sábado como dia de descanso. Esse dia depressa se tornaria conhecido como o dia do Senhor e hoje, domingo, dia das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, da procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres, estamos em pleno dia do Senhor. É o dia do encontro, é o dia da comunhão, é o dia por excelência da Eucaristia. A Eucaristia, um dos 7 sinais eficazes de graça, um dos 7 sacramentos que a Igreja propõe aos cristãos para celebrarem a fé diariamente. Os discípulos, nesses encontros iniciais, contavam os acontecimentos da vida de Jesus, relembravam as histórias que ele lhes havia contado e repetiam o gesto que mais tarde veio a tornar-se essencial na celebração da Eucaristia, a fração do pão, a oração de ação de graças e a repetição daquelas palavras inesquecíveis que hoje os sacerdotes repetem: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Deste modo, domingo após domingo, foi-se criando a comunidade dos seguidores de Jesus. Sentiam, como sentimos hoje, a sua presença entre eles e eram impelidos a espalhar a boa nova que lhes tinha mudado o coração e a vida. Mesmo nos momentos conturbados das perseguições, os cristãos não deixaram de se reunir. E desde então até agora, a Eucaristia funciona como o ponto mais alto do domingo, o alimento espiritual de todos os cristãos. Pela liturgia da palavra e pela liturgia eucarística, o cristão alimenta-se de Cristo, ganhando forças para enfrentar o seu dia-a-dia, no seio da sua família, no seu trabalho, onde quer que se encontre. A Eucaristia concretiza a frase lapidar de Jesus Cristo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, quem crê em mim viverá para sempre. Quem come e bebe, quem come o meu pão e bebe o meu sangue terá a vida eterna. E a imagem do Senhor continua percorrendo as ruas de Ponta Delgada, entre palmas e aclamações e, sobretudo, entre uma chuva de flores, acompanhada por uma multidão que, não digo que não se possa contar, mas que será muito difícil de calcular à primeira vista. Não há a menor dúvida que a ilha de São Miguel, e não só, hoje muita gente das restantes ilhas, como muitos dos que tiveram por motivos vários de as abandonar, têm ou fazem hoje o percurso que foi feito já, com certeza, por seus pais, por seus avós, por todos os seus antepassados, porque desde essa data em que a Madre Teresa conseguiu colocar nas ruas a primeira procissão, ela vem-se repetindo. É certo que nos primeiros anos não foi todos os anos como muitas vezes se pensa. A segunda efetuou-se só no ano de 1713 e por um motivo
bastante frequente entre, ou melhor, nas nossas ilhas. O motivo é este: durante dias a fio, a terra tremeu, não um tremor muito grande, de tal maneira que não há propriamente vítimas, digamos, lamentar, mas de modo a causar estragos nas habitações. E os tremores eram tão contínuos que as pessoas resolveram pedir que se fizesse uma segunda procissão. Só que acontece um facto, digamos, um bocado estranho. Ao passar junto do convento de Santo André, a imagem caiu do andor. E no momento em que ela caiu, a terra deixou de tremer. Claro que naturalmente as pessoas ficaram assustadas de duas maneiras. Primeiro porque não era legítimo, não era previsível que a imagem caísse, e ela caiu. E em segundo lugar, que realmente tivessem acabado os tremores. Mas a verdade é que eles acabaram e a partir daí foram, mais tarde vai ser constituída a Irmandade do Senhor Santo Cristo, que vai, digamos, tomar a seu cargo as festividades, deixando a parte propriamente religiosa para o convento ou para a Igreja da Senhora da Esperança e tomando parte, digamos, organizando a procissão e criando, digamos, todas as condições para que ela se efetue com o devido respeito e com a, digamos, dignidade que a dita procissão e, sobretudo, a imagem do Senhor Santo Cristo merece. Ainda sobre o simbolismo da imagem do Senhor Santo Cristo, mais na vertente teológica, convém recordar de forma inquietante o modo como Jesus, alguns dias antes da sua morte, é recebido como rei de forma triunfal em Jerusalém. Aquele que ficou conhecido por ser o Domingo de Ramos, depressa se transformou num ambiente de desconfiança em relação a Cristo, que o levaria primeiro à sua prisão, depois à sua condenação à morte. Refletem essas atitudes, a inconstância do ser humano, a forma como é facilmente influenciável pelos líderes ou por alguém com intenções duvidosas que tende a atingir determinados fins sem olhar aos meios para o fazer. Cristo, aqui representado na imagem do Senhor, constitui, para além dessa vertente religiosa, um dos cultos principais dos Açores, não esquecendo ainda o culto ao Divino Espírito Santo, também enraizado em todas as nossas ilhas, bem como o culto mariano, a Maria, representado também no número respeitável de paróquias que tem Maria como padroeira. Os 50 dias mais importantes do ano litúrgico são os que vão da Vigília Pascal ao domingo de Pentecostes. No dia de Páscoa, explica o Evangelho de São João, Jesus tornou-se presente no meio dos discípulos e deu-lhes o seu Espírito. E eles, desde aquele momento, sentiram-se enviados a continuar a sua missão. O querigma,
o anúncio do Evangelho faz parte do ser cristão. Sabemos que os domingos de Páscoa são 8. Sabemos como o nosso povo persevera tal realidade nas domingas do Espírito Santo, com a festa em redor, depois que culminam com as grandiosas festas feitas um pouco em todas as nossas localidades, no dia de Pentecostes. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que vai buscar uma tradição de festa das colheitas que era comum no contexto geográfico do país de Jesus. O dia de Páscoa, como sabemos, é o dia maior, porque falar do Assunção de Cristo é falar de ressurreição, é falar de vida, é falar de sofrimento, mas é falar, sobretudo, de esperança. Quem contempla a imagem do Senhor Santo Cristo nos dias de hoje não pode deixar de notar o contraste que é essa imagem de hoje com aquilo que foi realmente o momento vivido por Cristo. Cristo foi-lhe posta na cabeça uma coroa de espinhos, foi-lhe colocada nas mãos uma cana simples. Hoje ele leva um resplendor que nós falaremos um pouco mais tarde, bem como uma série de joias que são incrustadas na coroa de espinhos, no sacrário, no medalhão que cobre o sacrário e inclusivamente no cetro, portanto, que ele leva, que é todo ele feito de pedras preciosas e de metais preciosos. E também as próprias cordas com que as mãos estão amarradas são precisamente de metais preciosos. Isto parece um contraste, mas tudo isto é fruto da devoção de uma imensa multidão de fiéis que têm doado ao Senhor Santo Cristo os bens daquele que possui hoje e que nos mostra. Claro que naturalmente há e haverá sempre quem julgue que é luxo a mais, mas não esqueçamos que quase todas, ou melhor, todas as grandiosidade enorme como são as que estão no resplendor, quer sejam algumas simples alianças que foram oferecidas ao Senhor Santo Cristo, são fruto de uma devoção, muitas vezes, digamos, a oferta daquilo que mais se prezava para honrar o Senhor.
Para o cristão, a verdadeira felicidade só se alcança no céu. E Cristo, consciente dessa realidade, no seu famoso Sermão da Montanha, propõe as bem-aventuranças como caminho de felicidade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Estivemos a acompanhar a procissão do Senhor Santo Cristo e a saída da imagem para o trajeto nas ruas da nossa cidade. Logo, prometemos voltar quando a imagem do Senhor Santo Cristo, cumprido esse trajeto, recolher ao santuário. Para todos os que nos estiveram a ver e a ouvir, votos de boas festas, de esperança, de coragem, de felicidade, sobretudo para os irmãos mais doentes que passam por algum tipo de sofrimento e para os nossos imigrantes que ao longe estão hoje presentes em coração. Portanto, a todos aqueles que sofrem, quer seja a ausência, quer seja no seu aspecto físico, que o Senhor Cristo, que o Senhor Santo Cristo os ajude, lhes dê coragem e força para continuarem a amar e a respeitar o Senhor Santo Cristo dos Milagres.